Buenos dias a todos. Primeiramente, agradeço o convite do Dr. Fausto para participar nesse seminário. Infelizmente, o Brasil apresenta os mesmos problemas que foram relatados ontem e hoje. Não é um caso exclusivo de vocês. E tentamos, à nossa maneira, combater, nos últimos anos, talvez de uma forma mais eficaz. Hoje, já que ontem o foco foi nas condutas que são consideradas lesivas à competitividade da licitação, planejei uma apresentação sobre a forma de combate que o governo brasileiro vem utilizando. Essa forma de combate, ela é utilizada em todo o governo federal, no âmbito do Poder Executivo, por qualquer órgão ligado à Presidência da República. Foi criada a Controladoria Geral da União, ligada diretamente à Presidência da República, com o status de ministro, de ministério. O titular da Corregedoria Geral da União é um ministro de controle, cujo foco é promover as medidas de transparência necessárias ao governo, ao Poder Executivo Federal. Entre essas medidas de transparência se encontra a Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigência em 2012, garantindo a qualquer cidadão a colheita de informações relativas à atividade governamental. A CGU também se encarrega de um portal de transparência confeccionado numa linguagem acessível ao cidadão, onde se encontram gastos públicos, todos os gastos do Poder Executivo Federal, incluindo convênios. Os salários de todos os servidores públicos federais são divulgados também nesse site. Na verdade, a CGU é o órgão central de um sistema que tem como base a transparência e o combate à corrupção. Esse sistema tem 4 alicerces, 4 bases. O Departamento Federal de Controle Interno, que realiza anualmente 2 auditorias em cada órgão do Poder Executivo Federal. Seus auditores são especializados em diversas áreas, em direito, em tecnologia da informação, em engenharia, economia, contadores, e são relatórios de avaliação financeira, orçamentária e operacional. Não se verifica somente a regularidade, a conformidade de acordo com a legislação, mas sim os resultados da atividade de cada órgão perante a população brasileira. Um segundo eixo é um eixo de prevenção e combate a práticas irregulares. Aqui, qualquer prática perpetrada por um servidor público, não somente os casos de corrupção. Esse órgão é a Corregedoria Geral da União. O terceiro órgão é a Ouvidoria Geral. Aqui se recebem as denúncias. Pela legislação brasileira, somos obrigados, inclusive, a apurar denúncias anônimas. É um canal onde qualquer cidadão pode apresentar sua denúncia, que será encaminhada a um dos órgãos do sistema de controle. E o quarto órgão é uma Secretaria de Combate exclusivo à corrupção. O foco são medidas preventivas de combate à corrupção e promoção da transparência. Como se opera esse combate à corrupção? Discutimos aqui hoje, seria possível combatê-lo com a existência de leis, com a existência de um número significativo de órgãos de controle? Creio que não. O Brasil é um exemplo de um amplo conjunto de legislações que, infelizmente, ao longo dos anos, não se mostrou suficiente para coibir a desonestidade em geral, tanto dos servidores
como alguns entes do mercado. Esse órgão central, ele se encontra com sede em Brasília, capital do Brasil, e cada ministério possui uma unidade setorial. Essa unidade setorial é encarregada de fiscalizar todas as unidades seccionais, que são localizadas em cada órgão público. Então, o INPI é o órgão brasileiro responsável pelo registro de marcas, patentes e transferência de tecnologia, tem a sua unidade seccional, da qual eu sou o titular. Outros órgãos, o CAD possui, que é o órgão responsável pela atividade econômica, pela fiscalização do mercado, ele possui o seu corregedor seccional. E aqui vamos dividir, porque embora o governo brasileiro possua o CAD como um órgão cuja finalidade é a avaliação de práticas competitivas do mercado, a responsabilização que veremos hoje é uma responsabilização administrativa que pode ocorrer concomitantemente com multas ou qualquer outras medidas aplicadas pelo CAD. Algumas iniciativas da CGU que refletem diretamente na punição de empresas que participam de práticas de colussão são descritas no portal de transparência. No portal temos as informações financeiras, orçamentárias e fiscais do governo brasileiro e também as informações da Comissão de Procedimento Administrativo de Fornecedores, ente responsável por aplicar penalidades a fornecedores que eventualmente desrespeitem a legislação brasileira. Essa comissão, ela é coordenada diretamente pela CGU em Brasília e envolve processos relativos a infrações de grandes empresas. Um caso emblemático ocorreu em 2012, onde a maior construtora brasileira foi punida com uma declaração de inidoneidade que a proíbe de participar de qualquer licitação no governo federal. Em geral, a declaração de idoneidade importa na falência das empresas. A perda da receita pública é muito relevante para empresas que participam desse tipo de mercado. Ontem, durante os questionamentos, houve a pergunta do que aconteceria com uma empresa descoberta numa prática irregular durante a execução do contrato. Pela legislação brasileira, declarada a inidoneidade da empresa ou a suspensão de que essa empresa participe por qualquer período, até 2 anos, de compras públicas, o contrato é imediatamente rescindido, somente devido os custos de desmobilização e o serviço que foi efetuado até a data de rescisão do contrato, já que a legislação brasileira não permite o enriquecimento sem causa do Estado. Esse site também possui um cadastro com estas empresas. Essas empresas, quando estão inscritas nesse cadastro, cada órgão que faz licitação é obrigado a consultar para verificar se a empresa vencedora do contrato possui algum tipo de impedimento de firmar o contrato com a administração pública. Um outro tipo de cadastro são os cadastros que são as empresas que realizam convênios, em geral entidades sem fins lucrativos, que por um acaso não executam adequadamente esses instrumentos. Tem sido grande fonte de escândalos ao longo dos anos, esse tipo de prática, de recebimento de incentivos públicos para a execução de políticas na área de saúde, educação e esportes, sem que não tenha havido a efetiva prestação de contas desse serviço. Hoje, em direito, o que se discute em matéria administrativa é uma especialização em direito administrativo disciplinar. O direito administrativo disciplinar brasileiro congrega não só noções de direito administrativo geral, mas alguma influência de direito penal e de direito civil. E, na verdade,
O objetivo principal da atividade administrativa não é punir. Punir é a consequência. É claro que, na experiência brasileira, o principal problema é a impunidade. O Poder Judiciário brasileiro não tem sido capaz de efetivamente fazer cumprir a legislação. O exemplo disso é que nossa legislação de improbidade administrativa, cujo objetivo é promover a penação de agentes públicos por práticas de enriquecimento ilícito, dano ao erário ou ofensa grave a princípios constitucionais, foi editada em 94 e até agora ninguém foi condenado por ela. A existência de leis não garante o combate à corrupção. O que tem garantido é o combate administrativo. Por quê? Porque não depende da interferência do Poder Judiciário. Hoje, a administração pública brasileira pode efetivamente expulsar servidores que se portam inadequadamente sem necessitar de uma decisão do Poder Judiciário e também pode punir empresas que se comportem dessa mesma forma. Curiosamente, essa iniciativa tem sido muito bem recebida pelas empresas em território nacional. Por quê? Embora a prática de quartéis seja comum também no Brasil, o nosso principal problema são quando os servidores públicos exigem vantagem das empresas. Empresas que não concordam com esse tipo de prática não têm acesso às contratações públicas. Grande parte das denúncias oferecidas na Ouvidoria Geral da União provém de empresas privadas. E lembramos que o Poder Executivo brasileiro possui 1 milhão de servidores ativos. Recordamos que o Poder Executivo brasileiro recebe 1 milhão de... E o Poder Judiciário possui apenas 105 mil servidores. O Poder Judicial apenas 105 mil servidores. Logo, a legislação não está sendo apta a conseguir aplicar penas privativas de liberdades a agentes corruptos ou titulares de empresas privadas. Luego, a legislação não está sendo apta para aplicar as penas a jueces corruptos e entidades privadas. Num processo de prevenção, Em um processo de prevenção, a principal finalidade é capacitar os servidores públicos. a principal finalidade é capacitar os servidores públicos, Seja para identificar práticas irregulares, seja tanto para identificar práticas irregulares, seja para que ele entenda a sua função, seja para que entenda a função que lhe corresponde, visando promover o interesse público e a dignidade da função pública. haciendo promover o interesse público e a dignidade da função pública. Há alguns anos atrás, muitos servidores do Brasil acreditaram que era impossível a demissão ou qualquer apenação. Algunos años atrás, los funcionarios creían que era imposible la admisión. Hoje, tenho a satisfação de dizer que isso não corresponde à verdade. Hoy tenemos la satisfacción de decir que eso no se acerca a la verdad. Em termos de responsabilização jurídica, podemos dividir em 3 etapas distintas. En términos de responsabilidad jurídica, dividimos en 3 etapas distintas. Qualquer pessoa física pode ser processada civilmente, penalmente ou administrativamente. En las modalidades de responsabilidad legal pueden ser civilmente, penalmente o de forma administrativa, sem que a apenação em todas essas instâncias se constitua uma irregularidade. sin que la penalización en todas estas instancias se constituya en una irregularidad. A responsabilização civil está a cargo do Ministério Público brasileiro Es el Ministerio Público quien se encarga de la responsabilidad civil, e prevê uma ação judicial, preveyendo una acción judicial. que até agora ninguém foi condenado. Hasta ahora nadie ha sido condenado. A responsabilização penal também está a cargo do Ministério Público brasileiro e é realizada judicialmente.
La responsabilidad penal también está a cargo del Ministerio Público brasileiro y es realizada penalmente. Contudo, uma das principais críticas do ministro de controle são as infindáveis instâncias, são 4 instâncias judiciais. Una de las principales críticas son las infinidad de instancias judiciales, que son 4. O resultado é que pouquíssimos servidores foram condenados por práticas de corrupção no Brasil. El resultado es que en Brasil pocos funcionarios fueron juzgados. E a responsabilidade administrativa, ela é apurada no âmbito de cada órgão por suas corregedorias. Y en la responsabilidad cada órgano es responsable también de castigarlas. E não depende de qualquer atuação do Poder Judiciário. No depende de cualquier actuación del Poder Judicial. Para apurar essa responsabilidade, o governo brasileiro utiliza mecanismos de investigação e mecanismos punitivos. Para realizar esto, el gobierno brasileño tiene procedimientos disciplinarios de investigación y de penalización. Os mecanismos de investigação têm um objetivo exclusivo de coleta de provas. Não há qualquer aplicação de penalidade. En el procedimiento de investigación no hay, es más un recogimiento de pruebas, una investigación hacia las pruebas. Já os procedimentos punitivos, eles respeitam o devido processo legal, os princípios da ampla defesa do contraditório. En el caso de los procedimientos de penalización, respetan un amplio campo contradictorio, no se basa tanto en la recolección de pruebas, más en la investigación de penalización o acusación. E as penalidades podem incluir a expulsão do servidor. Y las penalidades pueden incluir la expulsión del servidor o funcionario. Um exemplo bem-sucedido no governo brasileiro é a investigação patrimonial, que chamamos de sindicância patrimonial. Un ejemplo bien sucedido es el llamado en Brasil investigación patrimonial. Muitas vezes não conseguimos detectar a ligação entre o servidor e a empresa. Muchas veces es imposible detectar la conexión entre el servidor o funcionario y la empresa. Mas conseguimos detectar o enriquecimento desse servidor. Pero se consigue detectar el enriquecimiento de este servidor. E somente este enriquecimento já é causa para sua demissão. Simplemente este hecho de enriquecimiento ya es causa para su dimisión. A curiosidade é que este procedimento tem sido muito utilizado em altas autoridades. La curiosidad aquí es que este procedimiento ha sido frecuentemente usado, muy usado en autoridades de alto rango. E foi apto a conseguir afastá-las do serviço público em definitivo. Y fue apto y se consiguió apartarlos del servicio público. Existem 3 possibilidades para a instauração da sindicância patrimonial. Existen 3 posibilidades para la instauración de la investigación patrimonial. Todos os servidores públicos federais brasileiros são obrigados a prestar sua declaração de bens. Todos los servidores y funcionarios públicos en el Brasil son obligados a prestar declaración. E a análise dessas declarações pode resultar num procedimento de investigação. Dicho análisis de estas investigaciones puede determinar o puede finalizar en una investigación. O Brasil também possui um Conselho de Fiscalização de Atividades Financeiras. Brasil posee un Consejo de Fiscalización de Actividades Financieras. Foi criado originalmente para detectar lavagem de dinheiro e financiamento de atos terroristas. Creado para detectar el lavado de dinero o financiamiento de actos terroristas. Avaliando transações superiores a R$10.000, aproximadamente $5.000. Promoviendo o pagando un total de $5.000 más o menos como cotización. Havendo manifestação financeira de servidores acima desses valores, é obrigação do Conselho notificar a Controladoria Geral da União. Habiendo manifestaciones por encima de estos límites, hay que avisar al Consejo General. Se tiene que notificar al Consejo General. Como todos os servidores públicos brasileiros são obrigados por lei a relatar atos lesivos ao patrimônio público e condutas inadequadas,
Como todos los funcionarios están en la obligación de declarar, de informar, de denunciar actos ilegales y conductas inapropiadas, recebemos muitas denúncias de colegas servidores sobre indícios externos de riqueza. se reciben muchas denuncias de colegas, de compañeros, de funcionarios de indicios de riqueza externa. E esses indícios também são aptos a promover a instauração de um processo investigativo. Estos indicios son aptos también a promover una investigación o iniciar un proceso investigativo. As penalidades administrativas que podem ser aplicadas diretamente para a administração variam de acordo com o grau da conduta. Las penalidades tienen una variabilidad o varían en función del proceso de la conducta del funcionario. Penalidade leve é a advertência. Penalidad leve es la advertencia. E lembro que a corregedoria ela é encarregada de investigar todas as práticas cometidas por servidores. Recuerdo que la corregiduría es la encargada de fiscalizar todas las prácticas de los corregidores, de los funcionarios. O segundo exemplo de penalidade é a suspensão, onde o servidor pode ficar até 90 dias sem a percepção do seu salário. La segunda práctica o sanción es la suspensión, donde el funcionario puede tener un máximo de 90 días de punición, de sanción. A gradação dos dias, da quantidade de dias, depende da conduta e dos antecedentes funcionais do servidor. La graduación o el número de días depende de la conducta del funcionario, del servidor. Caso esse servidor desempenhe uma atividade indispensável, ele pode cumprir a suspensão trabalhando, porém terá o pagamento da multa. En el caso de que el funcionario tenga un desempeño importante o una función importante, el funcionario se le puede dar una multa de un 50% del salario o remuneración por día. As penalidades mais graves importam na expulsão do servidor público. Las penalidades mayores o más graves concurren con una expulsión del funcionario servidor público. E, em alguns casos, em caráter definitivo. En algunos casos, de forma definitiva. Neste momento, informo que existem dois tipos de cargos públicos no Brasil. En este momento informo que existen en Brasil dos tipos de cargos públicos. Os cargos efetivos, Los cargos efectivos, que são providos através de concurso público, de provas e títulos, se proveen a través de concurso público de pruebas y títulos, onde o servidor público adquire estabilidade após 3 anos de exercício. donde el servidor público después de 3 años de ejercicio adquiere una estabilidad. Os cargos em comissão ou de confiança, Los cargos en comisión o de confianza, que são abertos a particulares, que son abiertos a particulares, escolhidos pelos titulares e dirigentes dos órgãos, son escogidos por los titulares y dirigentes de todos los órganos. e podemos também ter a disponibilidade, Y podemos tener la disponibilidad onde o órgão tenha sido extinto, mas o servidor ainda permanece com o vínculo. donde el órgano, aunque haya sido extinguido, cesado, el funcionario permanece con vínculo. Para o servidor efetivo, a pena é a demissão. Para el servidor efectivo, la pena es la dimisión. Para o servidor que possui exclusivamente o cargo em comissão, é a destituição deste cargo. Para el servidor que posee apenas el cargo en comisión, la penalidad es la dimisión. E uma particularidade brasileira é que o servidor aposentado também pode perder a sua aposentadoria. Y una particularidad en Brasil es que el servidor que está jubilado también es posible que pierda su jubilación, Desde que o ato praticado seja quando estava em exercício. siempre y cuando que el acto que practicó haya sido hecho en el ejercicio de sus funciones. Isso porque, diferentemente das nossas normas de direito penal, Eso porque, a diferencia de las normas de nuestro derecho penal, onde o prazo prescricional começa a correr a partir do fato, da ocorrência do fato, donde el plazo prescripcional empieza a ocurrir a partir de que acontece el hecho,
O prazo prescricional para apuração administrativa começa a correr a partir do conhecimento do ilícito. Comienza a contar o comienza a ser efectivo a partir del acontecimiento del ilícito del funcionario. Portanto, se tomar conhecimento de uma infração amanhã, mesmo que ela tenha sido feita há 20, 30 anos, ainda pode ser investigada. Por eso, si es posible que mañana se descubra un ilícito, mismo que este se haya realizado hace 20, 30 años, es posible aún en Brasil que siga la investigación y se abra la investigación. Embora o artigo 128 preveja juízo de convicção sobre a pena, Sin embargo, el artículo 128 prevé un juicio de convicción sobre la pena. não há este juízo em penalidade expulsiva. No hay este juicio en penalidad expulsiva. Se detectada a conduta inadequada, é obrigatória a demissão do servidor, mesmo que seja o primeiro fato ilícito. Si se detecta una conducta inadecuada, mismo que sea un acto no ilícito, el funcionario puede ser investigado y dimitido. E quais são estas violações? ¿Cuáles son estas violaciones? Delitos contra a administração pública ou corrupção não são enquadradas administrativamente. Delitos contra la administración pública o corrupción no son encuadradas administrativamente. Nosso Poder Judiciário entendeu que, como são crimes, não podem ser processados. El Poder Judicial en Brasil entendió que como son crímenes no pueden ser procesados. Porém, arrumamos uma outra solução. Por eso se decidió otra o se arregló otra solución. Em primeiro lugar, temos o abandono do cargo, En primer lugar, tenemos el abandono del cargo, que é a ausência do servidor ao serviço por 30 dias consecutivos. ausencia del servidor por 30 días consecutivos. A inassiduidade habitual, no assistência regular, La no asistencia regular, são 60 dias de ausência durante um período de 12 meses intercalados. 60 días de ausencia por un periodo de 12 meses intercalados. A improbidade administrativa, La falta de honestidad administrativa são os atos de enriquecimento ilícito, dano ao erário e lesão grave a princípios. los actos de enriquecimiento ilícito que son graves, Insubordinação em serviço. insubordinación al servicio. Lembro que o servidor, ele não é obrigado a cumprir ordens irregulares. Recuerdo que para todos que el servidor no está obligado a cumplir órdenes irregulares. Essa insubordinação somente é cabível quando ordens regulares. Esta insubordinación solo se aplica con órdenes regulares. A ofensa física em serviço, Ofensa física en servicio, a aplicação irregular de recursos públicos, aplicación irregular de los recursos públicos, a revelação de informações sigilosas, información de un secreto o informaciones sigilosas, lesão e dano ao Estado, daño en las arcas del Estado o al Estado, a acumulação ilegal de cargos. acumulación ilegal de cargos. Pela Constituição brasileira, em geral, cada servidor só pode ter um cargo público. Por la Constitución brasileña, cada servidor solo puede tener un cargo público. Então, como não podemos enquadrar em corrupção ou crimes contra a administração pública, Como no podemos encuadrar en corrupción o crímenes contra la administración pública, entendemos que qualquer vantagem que o servidor público receba entendemos que cualquier ventaja que el servidor público posea o reciba se enquadra na hipótese do artigo 117.9. se encuadra en la hipótesis del artículo 117.9. E este é o inciso que gera o maior número de demissões no governo brasileiro. Y este es el inciso que genera en el gobierno brasileño el mayor número de dimisiones. A vantagem nem sempre é financeira. La ventaja no siempre es financiera. Pode ser, inclusive, para proveito de filhos, amigos, familiares. Puede ser inclusive en provecho, en beneficio de amigos, de hijos, de familiares.
tivemos um caso onde esta vantagem foi o pagamento de uma cirurgia plástica. Tuvimos el caso de que esta ventaja en el funcionario fue la paga o la financiación de una cirugía plástica. As brasileiras são vaidosas. Las brasileras son vanidosas, Mas também ofertas de emprego pero em también empresas privadas. ofertas de empleo en empresas privadas. Então, independente da quantidade, do valor desta vantagem ou do tipo, Independientemente del valor de la cantidad, de la ventaja o del tipo de ventaja, caso haja o enquadramento da conduta neste inciso, a penalidade é de demissão. en el caso de que el encuadramiento de esta conducta sea en este artículo, en este inciso, existe la penalización. Um caso muito comum em compras públicas é a participação de servidores na administração de empresas. Un caso muy común es la participación de servidores en administración de empresas, un caso común en compras públicas. Não é evidente, No es evidente, não constam no quadro societário, no consta en el cuadro societario, mas utilizam sua posição de servidor público para favorecer suas empresas. pero utilizan la ventaja de funcionario público para beneficiar sus empresas. Também é uma causa de demissão. Es una causa también de dimisión. Como servidor, não podemos receber qualquer suborno, comissão, presentes de qualquer natureza. No se puede recibir como funcionario ninguna comisión, regalo, ninguna ventaja, ningún presente. Um ponto interessante é a conduta desidiosa. Un punto interesante es la conducta perezosa, indolente del funcionario. Classificamos esta conduta em servidores que constantemente atuam de forma omissa, negligente ou imprudente. Clasificamos en conductas omisas, negligentes o imprudentes de los funcionarios. Então, qual é o resultado até o momento? Entonces, ¿cuál es el resultado hasta el momento? Desde 2003, foram mais de 4.000 servidores expulsos do Serviço Público Federal. Desde 2003 fueron más de 4.000 servidores públicos expulsados del servicio. Muito pouco, Muy poco, considerando o quantitativo do quadro de pessoal do governo brasileiro. considerando la cantidad de personal de funcionarios del gobierno brasileño. A perspectiva é encorajadora. La perspectiva es encorajadora, valiente, atrevida. Com a constante criação de corregedorias, Con la constante creación de las corregidurías, esperamos que os processos de investigação esperamos que los procesos investigativos de investigación promovam um aumento neste quantitativo, promuevan un aumento en esta cantidad, afastando a apartando impunidade. la impunidad. Por outro lado, Por otro lado, planejamos vários cursos, eventos e seminários visando capacitar os servidores. se planean varios cursos, eventos y seminarios con la visión de capacitar a todos los funcionarios. A CGU, inclusive, está promovendo capacitação em escolas infantis. Inclusive la CRU está promoviendo capacitaciones y talleres en las escuelas de infantes. Independente do que se entenda como causadora da corrupção, Independientemente de lo que se entienda como causa de la corrupción, se é um fenômeno cultural, si es un fenómeno cultural, se é favorecido pela impunidade, si es favorecido por la impunidad, certamente tem influência nos exemplos que recebemos dos nossos pais. ciertamente tiene influencia en los ejemplos que estamos recibiendo o recibimos de nuestros padres, E na educação que damos aos nossos filhos. en la educación que se da a nuestros hijos. E tenho muita felicidade em saber Y tengo mucha felicidad en saber que a solução que la para esses solución problemas para estos problemas está sendo construída por todos nós. está siendo construida por todos nosotros. Muitas graças.